Bom, agora vamos continuar um pouquinho sobre o texto. Logo ainda no capítulo 1, a gente não vai ler, tá? Nós vamos passando o olho, fiquem com a Bíblia aberta, passando o olho para vocês irem entendendo a construção do texto, tá? Os apóstolos, eles se reúnem e eles sentem a necessidade de substituir Judas. Afinal, Judas se matou, tomado de remorso por ter traído Jesus, Judas Iscariotes. Então, eles elegem Matias, ok? Como o 12º apóstolo. Há teorias sobre isso. Há teorias que dizem que, de fato, Matias foi o 12º apóstolo, mas ele não é mais citado no livro de Atos. Alguns acreditam que, pelo fato, como foi a eleição, vocês lembram? Trocaram sorte, jogaram moeda, pediram para Deus abençoar e jogaram moeda. Mas você nunca mais vê esse método de eleição de presbítero, de diácono, de apóstolo sendo usado no livro de Atos. Você vê que a eleição era por meio do Espírito Santo, que dava discernimento para os apóstolos elegerem os presbíteros e diáconos com requisitos. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles que fazem isso, fazem aquilo, tementes a Deus, conhecem a palavra. Então tem requisitos para a eleição de presbíteros e diáconos que os apóstolos reconhecem por meio do Espírito Santo. Nunca mais usam sorte, nunca mais usam moeda. Aí há uma teoria. Há a teoria de que eles escolheram errado, de que isso não foi Deus que fez, que foi erro dos apóstolos e que, na verdade, como o próprio texto do livro de Atos reforça, o 12º apóstolo é Paulo e não Matias. É uma teoria possível. Tá? A outra teoria é que Paulo não é 12º apóstolo. Paulo é uma continuidade dos chamados apóstolos do Espírito Santo, né? Até porque o livro de Atos só chama Paulo de apóstolo uma única vez e chama junto com Barnabé. Na primeira viagem, no capítulo 13, Paulo e Barnabé são chamados de apóstolos juntos, dizendo assim: e Paulo e Barnabé, apóstolos do Senhor, foram para tal lugar. Então, o livro de Atos não enfatiza necessariamente esse apostolado individual de Paulo, ok? Então, façamos um mínimo resumo sobre isso. As duas coisas são possíveis, não vou aqui necessariamente adotar alguma dessas opções. Entretanto, uma coisa é certa: os 12 apóstolos possuíam um nível de autoridade sobre a igreja diferente de qualquer outro apóstolo que já tenha surgido no meio da igreja, ok? Isso é claro. Há outros apóstolos? Há apóstolos de Cristo, sim. O texto de Romanos fala de outros apóstolos, fala de Júnia, Andrônico e Júnia como chamados de apóstolos. Tessalonicenses chama Silvano, que é Silas, e Timóteo de apóstolos também. Então há outras menções de apóstolos, mas eles não têm o mesmo nível de autoridade que os 12, ok? Os 12 tinham, por terem sido testemunhas oculares de todo o ministério, morte e ressurreição de Jesus, eles foram escolhidos para darem a doutrina do Evangelho para a igreja, ok? E também, como o próprio Jesus diz, para julgar as 12 tribos, para ser os fundamentos da Nova Jerusalém. Então, há uma diferenciação, ok? Por isso a teologia costuma chamar os 12 é só uma maneira mais fácil de diferenciar, os 12 de apóstolos do Cordeiro e os demais de apóstolos do Espírito Santo. É uma maneira só para diferenciar, porque os outros foram instituídos por Jesus e os demais pelo Espírito Santo, ok? Entretanto, continuando melhor, aí nós chegamos no capítulo 2, que é um capítulo chave, importantíssimo do livro de Atos. Versículo 1: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Está vendo? Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.
estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são os galileus todos que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou, versículo 14, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo é o que foi predito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os seus escravos e sobre as suas escravas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Obviamente, o próprio texto aqui deixa claro que parte dessa profecia de Joel deve se cumprir antes da segunda vinda de Jesus, mas o começo dela se cumpriu no Pentecostes e deveria continuar até os dias de hoje. E como nós já falamos, que Lucas dá uma ênfase interessante aos párias da sociedade, aos marginalizados, digamos assim, você vê a ênfase aqui? Agora o Espírito não está mais somente sobre sacerdotes, profetas, reis, governantes. O Espírito está sobre jovens, velhos, escravos, mulheres, crianças. É uma maneira engraçada de falar, mas é a democratização do Espírito Santo. Antes o Espírito Santo repousava sobre um rei, sobre um grande profeta, sacerdote, algum governante, alguém nobre. Agora, você vê a ênfase de Lucas nisso? Isso é um Pentecostes. E a partir daqui, passando somente o olho, eles pregam esse sermão, maravilhoso sermão de Pedro, prega sobre a ressurreição. No versículo 25 ele fala muito sobre a ressurreição, sobre a entronização de Jesus nos céus, no versículo 34, 35. Aí diz que 3.000 são batizados, fala da pregação de arrependimento. E aí, olha que interessante a nota, versículo 42. E como essa igreja sobrevivia? Qual era o fundamento dessa igreja? Doutrina dos apóstolos, o evangelho, o ensino, comunhão, partir do pão e orações. Essas 4 coisas eram os fundamentos da igreja primitiva. Os fundamentos da igreja primitiva eram doutrina dos apóstolos, comunhão, Santa Ceia, partir do pão e orações. Esse era o fundamento. Essas 4 coisas podiam o mundo desabar, eles não deixavam de cumprir, eles não deixavam de praticar. Estudar a palavra, congregar com irmãos, ter comunhão, conversas, louvores, comunhão, tomar a ceia de Cristo, partir do pão e orar. Podia o mundo desabar, essa igreja primitiva não deixava de cumprir com essas 4 coisas. E mais, o texto continua falando sobre a vida comunitária. Vendiam suas roupas e davam aos pobres e se ajudavam, tudo era comum a todos. A vida comunitária dessa igreja era surreal. Esses eram os fundamentos da igreja primitiva. Depois Pedro começa curando. Pedro e João curam um coxo. Eles pregam no templo. Aí eles pregam no sinédrio, no mesmo lugar onde Jesus foi julgado. Imagina isso.
no mesmo lugar onde Pedro negou Jesus, ele agora estava falando do seu Salvador e sendo preso. Se quando ele negou Jesus no mesmo lugar, no Sinédrio, ele negou Jesus por medo, talvez, de ser preso junto com ele, de ser morto, agora ele é preso por amor ao seu Senhor, preso pelos judeus, falando de Jesus, falando da ressurreição de Jesus. A igreja orou por eles. Capítulo 5, o problema de Ananias e Safira, como eu já disse, eles mentiram ao Espírito Santo e morreram por causa disso. O texto continua falando sobre muitos sinais e prodígios. Os judeus ficam irritadíssimos, e aí tem uma questão muito interessante do livro de Lucas, do historiador Lucas. Na época de Lucas, uma religião, ela só ganhava importância na sociedade quando ela perdurava por muito tempo, quando ela era tradicional, quando ela era histórica, porque Lucas é um grande conhecedor da história. Ele gosta de fazer esses panoramas. A gente falou sobre isso no Evangelho de Lucas, né? Ele sempre fala sobre essa grande história universal de Deus, do Deus que governa a história e que culmina por uma consumação histórica, e que Jesus é o grande ápice dessa consumação, e que esse momento que eles estão vivendo é uma grande guinada histórica, uma grande mudança, transição histórica. Mas Lucas, com essa preocupação, ele sempre faz questão de dizer que esse cristianismo que está nascendo aqui é continuidade das promessas do Antigo Testamento. Ele não está nascendo de nada, ele é cumprimento de algo que já existia. E ao fazer isso, ele enfatiza por meio do seu texto a conversa de Gamaliel com os sacerdotes. Vocês se lembram disso? Gamaliel era um fariseu importante, ele era tutor de Paulo. Paulo nessa época odiava os cristãos. Paulo nessa época, o próprio texto diz, perseguia os cristãos, devastava as casas dos cristãos, perseguindo. Era fariseu, aluno de Gamaliel, mas Gamaliel era o único dos fariseus, ou um dos únicos, que era um pouco mais sensato. Quando eles estão falando sobre matar os discípulos, os fariseus estão discutindo se eles devem prender Pedro, João e até matar. Sabe o que Gamaliel fala? Gamaliel levanta a voz e fala assim: gente, espere. Por quê? Eles estão falando que Jesus ressuscitou, certo? É simples a questão. Se o que eles estão fazendo vem de Deus, eles vão perdurar. Gamaliel fala isso. Porque tantos outros líderes religiosos, gurus espirituais do passado, e ele cita alguns, sua época, vieram e quando morreram, os seus discípulos se dispersaram e a religião proposta por esse líder morreu. Gamaliel fala: se o que eles estão falando é verdade, a pregação deles vai durar e nós saberemos que isso é de Deus, que isso não é do diabo. Você vê a questão de Lucas, como ele coloca essa questão, porque ele está falando dessa questão histórica, desse cristianismo que vai perdurar por toda a história. E ele enfatiza que a pregação dos apóstolos, mesmo com perseguição, continua. E os cristãos, quanto mais eram pisados pelos romanos e por alguns judeus, mais germinavam, eram como sementes. Eles eram como sementes. Quanto mais cristão morria, mais cristão surgia. Matemática de Deus, não fazia sentido. Quanto mais cristão era morto pelo Império Romano e pelos judeus, mais gente se convertia. São como sementes, conforme você esmaga a semente, é aí que ela germina. Por isso que Tertuliano, no século III, vai dizer: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. O sangue dos mártires das testemunhas é a sementeira da igreja, é o berço da igreja. Frase linda, né? Porque é exatamente isso. E o cristianismo permaneceu.
Os apóstolos são perseguidos, a igreja começa a se estabelecer, e aí nós temos Estevão, personagem importante do livro de Atos. Estevão é um dos diáconos que faz uma pregação histórica, porque ele começa desde Abraão e vai passando por toda a história até chegar em Jesus. E sabe o que ele diz? Os nossos pais, os nossos profetas foram mortos pelos nossos pais. Nós já matamos nossos profetas. Olha a continuidade do ministério de Jesus. E Estevão fala assim: e vocês continuam a fazer, no final do sermão, porque vocês mataram Jesus e estão agora querendo matar a gente. Vocês estão matando os próprios profetas do seu povo. E Estevão morre apedrejado, mas ele morre com uma visão gloriosa. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé ao lado da glória da majestade do Pai. E ele ora pelos seus algozes, ele ora pelos seus torturadores, assim, a semelhança do seu mestre. Jesus não orou? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que Estevão ora? Senhor, não lhes imputa esse pecado. Recebe o meu espírito. E Paulo estava lá. Paulo estava consentindo com a morte de Estevão. Paulo estava concordando com a morte de Estevão. Ele ficou responsável pelas vestes de Estevão. O texto diz no capítulo 8, a morte de Estevão. E Paulo consentia. E Paulo tinha ódio dos cristãos. Essa seita idiota, essa seita maluca. Paulo era um fariseu. Paulo era rico. Paulo era erudito. Paulo era poliglota. Gente, Paulo falava no mínimo 4 línguas. Isso é. No mínimo hebraico, aramaico, latim e grego. No mínimo. Pode ser mais. O homem era culto, erudito, rico. Mas aí acontece uma coisa no capítulo 9. Um dos textos mais maravilhosos do livro de Atos. Atos capítulo 9. Olha esse homem aqui, gente. Saulo, Saulo é hebraico, Paulo é grego, tá? Respirando ainda ameaças, olha isso. Sabe aquele boi do Chicago Bulls, quem gosta de basquete? Bufando, aquele boi de touradas. Era assim que Paulo estava contra os cristãos. E ele tinha posição privilegiada, ele era um nobre. Gente, ele tinha cidadania romana. Ele era judeu e tinha cidadania romana, ele era fariseu. A cidadania romana era caríssimo. Ele era de família nobre. O cara estava na famosa, entre aspas, nata da sociedade. Respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, ele estava indo para Damasco para matar cristão. Ele estava indo para Damasco para prender e matar cristão. Determinado, o homem era determinado. Ele colocava uma coisa na cabeça dele e não tirava até que Deus aparecesse na frente dele, que é o que vai acontecer. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas espera aí, gente. Saulo estava perseguindo quem? Jesus ou a igreja? Aparentemente era só a igreja, né? Porque Jesus não estava mais na terra. Como é que ele perseguia Jesus se Jesus não estava na terra? Sabe por quê? E Jesus fala: por que me persegues? Porque nós temos o DNA de Cristo. Porque a igreja tem o DNA de Cristo. A igreja, como nós já falamos, é a continuidade de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Se Saulo persegue a igreja, Saulo persegue Cristo.
Por isso a igreja é chamada, os discípulos da igreja são chamados de cristãos, porque são pequenos cristos, continuidade do Cristo ressurreto. Olha a identificação. Por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, a palavra aqui é Kyrios, quem é você? Quem é você? Eu sou Jesus, a quem você persegue, Saulo. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ananias então batiza Paulo e cura ele da cegueira depois de 3 dias. E então Paulo vai até a igreja em Jerusalém. Os apóstolos estavam em Jerusalém. Acontece que acontece uma coisa. A igreja é perseguida. Muitos discípulos fogem de Jerusalém, mas os apóstolos ficam em Jerusalém. Paulo vai conversar com Pedro, Paulo vai conversar com os caras. E ele pede autorização para pregar em nome de Jesus. Os caras ficam ressabiados. Falam: mas peraí, será que não é um espião? Até ontem o cara estava decepando a cabeça nossa, gente. Como assim? Como assim? Mas aí Barnabé conta tudo o que acontece. Barnabé faz uma defesa de Paulo e os discípulos aceitam. E aí Paulo, depois de um tempo, ele vai para um deserto na Arábia e fica lá muito tempo, aprendendo do Senhor, aprendendo com os discípulos, até que ele faz sua primeira viagem missionária, no capítulo 13. O que acontece? Um capítulo importante. Capítulo 10, estamos terminando. Capítulo 10 de Atos. O Pentecostes foi só para judeu, certo? No primeiro momento. E aí Deus manda Pedro ir lá com Cornélio, um centurião romano. Gente, para um judeu, você ir na casa de um romano para um judeu, já é profanação. Você ir na casa de um soldado romano, aí piorou, né? Também são os caras que oprimem os judeus. E ali Pedro tem uma visão de que ele deveria comer os animais impuros, porque no judaísmo tinha os animais puros e impuros. E aí Pedro fala para Deus assim: não, Deus, não vou comer de jeito nenhum. Você acha? É um animal impuro, eu mantenho as minhas regras alimentares muito bem em dia, minha dieta. E aí Deus fala assim: Pedro, não tornes comum ao que Deus purificou. Os animais impuros, nesse caso, eram figura dos gentios, dos não-judeus. E aí Pedro fala: o quê? O evangelho vai para os gentios? Porque no capítulo 8 já tinha ido para Samaria e já foi um assusto, porque o samaritano era meio judeu, meio não judeu. O samaritano era mesclado, 50% judeu, 50% qualquer outra coisa. Estão entendendo? E Pedro já se assustou, falou: mas peraí, o Espírito Santo vai descer sobre os samaritanos? Lembra da briga dos samaritanos, da mulher samaritana, dos judeus, lembra de tudo isso? Pedro já se assusta no capítulo 8, o evangelho chegando em Samaria. Agora, sobre um centurião romano, não sabe nada de judaísmo, o cara não sabe comer, não sabe lavar a mão, o cara come com a mão toda suja. Pois é, Pedro. E o Espírito Santo, o mesmo Pentecostes que acontece no capítulo 2 acontece no capítulo 10. E o evangelho é aberto aos gentios. Com essa abertura, Paulo entra em ação. Deus levanta Paulo para que Paulo seja o missionário do evangelho aos gentios. E aí nós teremos as 3 viagens missionárias. A partir do capítulo 13, vem aqui para o capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé,
Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. E aí, veja aqui, ó. Barnabé e Saulo, versículo 4, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aqui começa a primeira viagem missionária de Paulo. Aqui, ó, primeira viagem missionária de Paulo. Primeira viagem missionária de Paulo, tá difícil de ver, mas é o tracejado vermelho com a seta para cima, depois voltando. Então ele vem até aqui, ó, o tracejado vermelho vem até aqui. E aí ele volta para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, é Atos capítulo 15, que aí é o famoso concílio apostólico, ou concílio de Jerusalém. Porque o que acontece? Paulo fala que foi um sucesso. Ele chega felizão da vida com Barnabé e João Marcos. Fala, galera, o evangelho está entre eles. Tá transmitindo, a conexão rolou. Entendeu? O Wi-Fi aqui, ó, conectou. Tá indo. Eles voltam contando as maravilhas do que aconteceu. Nesse meio, gente, Paulo foi perseguido também, bateram em Paulo, fizeram um monte de coisa com ele, mas ele continuou pregando o evangelho, porque agora ele estava determinado para outra coisa. Isso que não fazia sentido nenhum essa conversão de Paulo ser uma mentira, né, gente? Tamanha determinação que ele tinha. E agora, o cara ser decapitado, ser apedrejado, ficar nu por dias, naufrágio, e continuar amando a Cristo de tal maneira, é porque a coisa não era mentira, era verdade, não era ilusão, né? E aí nessa primeira viagem ele volta com Barnabé, conta todas as maravilhas, e aí no capítulo 15, ao famoso concílio, é outro capítulo importante, estou falando só os capítulos importantes, vocês estão vendo? O 2, o 8 também, o 10, agora o 13, né, a primeira viagem, e aí o 15. O que acontece? Está tendo muito gentil e judeu convivendo junto, só que o judeu, ele continua com essas práticas culturais, ele não precisa deixar de ser judeu, a palavra não diz que ele tem que deixar de ser judeu, assim como você é brasileiro, não deixa de ser brasileiro quando você se converte, você continua falando português, você continua usando as roupas brasileiras, então o judeu não precisa deixar de ser judeu quando ele se converte a Jesus, quando ele crê que Jesus é o Messias, mas o problema é o contato com os gentios, e os dois juntos, como é que vai ficar? O gentil come carne animal impuro, o judeu não. O gentil não guarda o sábado, o judeu guarda. O gentil não é circunciso, o judeu é. Começa a ter uns problemas. E aí eles convocam esse concílio. É um concílio que Tiago, o irmão de Jesus, não é Tiago apóstolo, não é dos 12, ele toma a frente. Pedro dá liberdade para esse Tiago, irmão de Jesus, se colocar como uma liderança maior que a do próprio Pedro. Tiago, irmão de Jesus, isso está no texto de Gálatas. Paulo chama Tiago de irmão do Senhor em Gálatas, capítulo 2, se eu não me engano, e chama esse Tiago, irmão do Senhor, que não era dos 12, ok? Porque o Tiago, irmão de João, já tinha morrido. Perfeito. O Tiago, irmão de João, Tiago maior, ele foi o primeiro dos apóstolos a morrer decapitado por Herodes. O texto de Atos fala isso, morto à espada. E aí o Tiago, irmão de Jesus, Paulo chama Tiago e Pedro como colunas da igreja de Deus. Só que Tiago toma a frente, é interessante. Pedro dá um passo atrás na liderança da igreja primitiva e deixa Tiago. Ele entende de Cristo, do Espírito Santo, que deveria ser dessa maneira. Mesmo Tiago não sendo dos 12. Olha que interessante. E mesmo sendo Pedro o apóstolo. Está entendendo? E aí Tiago vem, convoca esse concílio e resolve a questão dos judeus e gentios falando: é melhor que eles não se envolvam com moralidade sexual, é melhor que eles não se envolvam com carne sufocada, aquelas coisas todas. E envia uma carta para todos esses irmãos gentios. E aí vai. E aí nós temos a segunda e a terceira viagem. Segunda viagem de Paulo, capítulo 16, versículo 6. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Porque a Ásia era projeto de Deus para João, o apóstolo. As 7 cartas do Apocalipse são para a Ásia. Interessante. Deus impede Paulo de ir para a Ásia porque ele estava reservando a Ásia para João.
E João vai para a Ásia e as 7 cartas do Apocalipse são para a Ásia menor. Essa aqui é a Ásia menor. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E aí nós temos então a segunda viagem de Paulo, é o roxo. Começa aqui, depois que ele volta para Jerusalém no concílio. Oi? Depois que ele volta para Jerusalém no concílio apostólico, resolve a questão de judeu e gentil, Paulo vai para a sua segunda viagem missionária, que é o roxo, que é essa daqui. A primeira veio até aqui. Gente, desculpa, a primeira veio só até aqui. Certo? Tem 2 Antioquias, tá? A Antioquia da Frígia e a Antioquia da Síria. Paulo faz a primeira viagem até aqui e volta. A segunda viagem, olha para onde ele vai, gente. Para a Grécia. Muito maior. Outro detalhe importante do livro de Atos. Com a perseguição, só ficaram os 12 em Jerusalém. E aí uma nova cidade surge como sede de cristãos. Qual é? Antioquia. Paulo muitas vezes está em Antioquia, sai de Antioquia para suas viagens muitas vezes. Então, com a perseguição, lembra que eu falei que os discípulos saíram de Jerusalém, ficou os 12 em Jerusalém? Muitos vêm para cá. Entendeu? Então Jerusalém e Antioquia se tornam grandes sedes do cristianismo. E a segunda viagem vem até aqui. E depois da terceira viagem, mesma coisa, só passa em alguns outros lugares aqui, que é o verdinho, tá vendo? Passa aqui que o roxo não passou, passa aqui que o roxo não passou, e passa aqui que o roxo não passou. Então ele vai para Corinto, vai para Éfeso. Em Éfeso ele prega o evangelho para os gregos. Lembra sobre eles glorificando e adorando a deusa lá que eu esqueci o nome, de Atenas? Salve Diana dos Efésios, por exemplo. Tem uma estação lá. Paulo está indo tudo bem nas pregações, ele prega num teatro gigantesco, cheio de grego lá. Aí quando ele começa a falar da ressurreição, os caras falam, sobre isso a gente vai ouvir outro dia, tá bom? Eles não queriam saber sobre a ressurreição. Olha como a ressurreição tem importância no texto de Atos. Então você tem o surgimento de Timóteo no livro de Atos, fala sobre o surgimento de Timóteo, aluno de Paulo, discípulo de Paulo. E aí você tem Paulo na sua terceira viagem. Quando ele volta, nisso tudo, gente, estou correndo, tá? Paulo é preso, Paulo é julgado por imperador, por governador romano, tem todas essas coisas. Até que o quê? Quando ele está sendo julgado aqui, ele fala, eu apelo para César. Paulo é preso pelos romanos, ele está sendo julgado na Galileia. Ele fala, eu apelo para César, eu apelo para o imperador. Olha que ousadia. Ele está falando assim, eu quero ser julgado pelo imperador. Imperador de Roma. Então ele tinha que vir até onde? Até aqui. E aí aqui ele vai de barco. E aqui tem o naufrágio de Atos, que ele naufraga e fala do evangelho para os soldados romanos. E aí ele chega em Roma. Quando ele chega em Roma, vamos para o último capítulo de Atos. Ele prega em Roma. Versículo 28, olha a conclusão da pregação de Paulo. E Paulo concluiu, portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. 28 e 29 agora. Ditas estas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Olha aqui como termina, gente, é o finalzinho do livro de Atos. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado. Essa casa que ele alugou, ele está preso, tá? É prisão domiciliar. Ele não pode sair da casa dele. Paulo permaneceu nessa casa. E o que? Versículo 31. Olha que lindo, olha como ele termina. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Paulo fica 2 anos preso aqui em Roma. Ele é liberto para ser julgado por Nero. E então depois ele é preso numa masmorra. Masmorra é uma caverna embaixo de Roma, cheia de ratos, escura, sem luz do sol, úmida, fétida, horrível. E ele fica lá preso por um tempo, até que ele recebe
o veredito, condenado à morte por decapitação. E quando ele sabe desse veredito, no último capítulo da sua última carta, 2 Timóteo, capítulo 4, sabe o que ele diz? Sabendo que ia morrer: eis que estou sendo oferecido como libação. Libação, oferta de vinho, está sendo derramado, meu sangue está sendo derramado. Aí ele diz: acabei a carreira. Ou melhor, desculpa, eu falei errado, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde já me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Jesus, justo juiz, me dará, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Acabou. Tinha certeza do galardão, tinha certeza da coroa, sabia do trabalho que ele tinha feito. O Senhor justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, ele vai dar essa coroa a todos aqueles que amam Maranata, que amam a sua vida. Tudo que ele fez foi por isso, foi pela vinda de Jesus. O que ele queria era a presença de Cristo com ele. Para mim, incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo. Mas eu sei que por vocês eu vou ficar, pela igreja de Deus. O texto que o pastor leu 2 semanas atrás de Coríntios. Tantas, a quarentena de açoites, nudez, fome, perseguição, naufrágio, frio, tantas coisas. Sabe o que ele termina dizendo em Coríntios ali? Ele fala: mas o peso, meu coração pesa pela igreja de Deus. Eu faço tudo isso por vocês, meus irmãos. Eu me dou por vocês. E quando ele diz tudo isso, passou por tudo isso, com que propriedade ele poderia dizer: nem altura, nem profundidade, nem fome, nem nudez, nem principado, nem potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim termina a vida de Paulo. Decapitado, sem dinheiro, sem roupa, frio, nudez, numa masmorra, mas feliz com seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Últimos slides para terminar mesmo, por favor. Vamos ler? Propósito do livro de Atos: conciliação entre judeus e gentios. Ele tem esse propósito de arrumar a casinha, arrumar os problemas, tá? Propósito apologético, sim, de evangelização. Ou seja, o livro de Atos é o único documento que nós temos sobre a história da igreja primitiva. Sem o livro de Atos, toda a teologia paulina e apostólica cai por terra. A gente não saberia nada como entender se não fosse o livro de Atos, o que estava acontecendo, né? Então, apologético é de defesa da fé. Ele está defendendo Paulo, está defendendo a fé cristã, está defendendo a igreja primitiva, mostrando a capacitação do Espírito Santo por meio dela. Ensino, obviamente. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque por mais que o livro de Atos tenha um ensino teológico, muitas vezes a gente quer pegar alguns exemplos que acontecem e tornar regra, tornar como se fosse uma doutrina. Quando o livro de Atos ele é dinâmico, ele está falando não necessariamente o que ele está relatando, ele está endossando. Entendeu? Não necessariamente aquilo que ele está relatando o que está acontecendo, ele está falando para você fazer. Ele só está dizendo como foi. Não necessariamente tem que ser daquela maneira. Porque tem pessoas, tem grupos religiosos que muitas vezes eles pegam uma coisa específica e tornam uma regra aquilo. Entendeu? O que aconteceu no livro de Atos. E quem não faz aquilo está fora do reino de Deus. E não é bem assim. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com essa parte de ensino. É um livro de edificação espiritual, com certeza. Não tem como você não ler Atos e não ficar com o coração queimando pela presença do Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo, pela vinda do Espírito Santo, pelo enchimento do Espírito Santo, pelo transbordar do Espírito Santo, pelo revestimento do Espírito Santo. Não tem como você não ler o livro de Atos e não ficar encantado com o que é ser uma igreja que vive no Espírito Santo, andando no Espírito Santo.
Por quê? O Espírito Santo, como eu disse, é a linha mestra que, se existe Atos de Pedro e de Paulo, a única linha que permanece do começo ao fim é o Espírito Santo. Enviado pelo Cristo ressurreto e assunto aos céus. Sempre lembrem disso, gente. Por mais que sim, exista uma ênfase gigantesca no Espírito Santo, ela está fundamentada, a vinda do Espírito Santo de Deus está fundamentada na ressurreição e ascensão. Porque ele disse, se eu não for, ele não virá. Ok? E, um propósito, defesa jurídica de Paulo, como eu já disse para vocês. Ok? ênfases, igual Lucas, nos pares da sociedade, no governo de Deus sobre a história, na chegada do reino, ênfase nos judeus e gentios, ênfase na ressurreição e ascensão de Jesus, ênfase no Espírito Santo, na vida comunitária da igreja, na palavra, na pregação, uma ênfase gigantesca no ministério da palavra, ok? ênfase nas viagens missionárias de Paulo, nos sermões. O livro de Atos tem bastante sermão de Pedro em um lugar, sermão de Pedro em outro lugar, sermão de Paulo em outro lugar, sermão de Estevão. Então ele tem alguns sermões muito importantes. ênfase na perseguição e no sofrimento dos cristãos. Tem uma ênfase gigantesca nisso, porque só mostra eles sendo perseguidos. ênfase nos milagres e uma ênfase histórico-geográfica. Gente, uma curiosidade: existiu um erudito, William Ramsay, um erudito do século XIX, historiador, tipo assim, dos principais historiadores britânicos de sua época, cabeça forte. E ele era ateu, ele não acreditava em Deus, mas ele não somente não acreditava em Deus, ele queria combater a fé cristã. Ele achava a fé cristã um caos na sociedade, uma coisa ruim, uma doença. Querendo combater, como historiador, ele foi para o livro mais histórico da Bíblia, Atos. Falou, eu vou tentar pegar os erros de Atos, vou estudar para ver quais foram os erros, porque se a Bíblia é infalível, né? Então não pode ter erro. Vou ver quais são os erros históricos do livro de Atos. Não deu muito certo. Ele ficou impressionado. Você pode perceber essa história de William Ramsay. Ele ficou impressionado com a precisão histórico-geográfica de Atos. E ele se converteu. E escreveu um livro maravilhoso sobre a precisão. Ele foi fazendo as mesmas viagens. Ele fez todas as viagens de Paulo. Todos os lugares que Lucas ele foi lá. E averiguava o que era. Igualzinho que Lucas falou. Então, uma ênfase histórico-geográfica. A precisão de Lucas é surreal para a sua época. Cirúrgica, como um bom médico. Último slide. Temas principais eu já falei, mas temas no sentido de, tem as ênfases que são coisas que ele fica fazendo, mas temas significa que ele desenvolve uma teologia em cima desses temas, ok? Ressurreição, a comissão serão minhas testemunhas, grande comissão, chamado evangelístico, o Pentecostes, grande tema, a igreja como continuidade de Cristo, é um tema importantíssimo. A própria salvação, lembra que no Evangelho de Lucas ele enfatizava a questão da salvação, aqui ele também enfatiza. O testemunho, esse talvez seja também uma linha mestra que permeia do começo ao fim o livro de Atos. Porque ele fala de um testemunho mundial até os confins da terra. Ele fala de um testemunho inclusivo, porque deve ser um testemunho para todos da sociedade, não só para os mais ricos, não só para os mais privilegiados, mas para todos. E não só isso. O testemunho também viria por meio dos marginalizados. Mulheres seriam testemunhas. Você vê, o livro de Atos fala de mulheres sendo testemunhas. Entendeu? Pobres. Estão entendendo? Não, gente, não entendam mal inclusivo, tá? Não é no sentido de hoje, porque a palavra inclusão, muitas vezes, ela significa coisas diferentes, tá? Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Como inclusivo. Um testemunho guiado por Deus, é Deus quem está guiando tudo. Um testemunho capacitado pelo Espírito Santo. Um testemunho incondicional, porque sofre perseguição, passa por qualquer situação e continua testemunhando, continua falando de Cristo. Um testemunho milagroso, porque é por meio de milagres, sinais e maravilhas que eles testemunham também, e muitos se convertem por meio disso. E um testemunho, como eu já disse, sobre Cristo, minhas testemunhas. Um testemunho sobre a
ressurreição. Dúvidas sobre o livro de Atos? Já acabei minha parte, mas se vocês tiverem dúvidas ou quiser complementar, quiser fazer uma observação ou um adendo, fiquem à vontade. Tem dúvida? Complemento? Só uma dúvida, eu não entendi quanto tempo o Paulo ficou nesse cárcere? Não na casa dele, nas masmorras. Na masmorra não dá para saber, porque o livro não fala, entendeu? O que sabe é o tempo do julgamento. Eu já ouvi alguns historiadores falando de 6 meses até alguns anos, né? Sabe? Mas o que se tem certeza é a data da sua morte, né? Que é no 64. O Paulo morre. Foi depois, então, dos 2 anos Isso. do discipulado. Os 2 anos provavelmente é entre 60 e 62. O incêndio em Roma é em julho de 64. Entendeu? Então, provavelmente, até no máximo, no final de 64, até 65, Paulo deve morrer. Atos procedentes depois de Lucas, não é? Sim. É Porque porque meu primeiro relato é o Teófilo. Meu primeiro relato é Lucas. Alguns acham que esse final dele é muito corrido, muito afobado. Talvez as coisas estivessem acontecendo, não sabemos qual parece sendo preso de novo e tudo mais. Porque toda a elegância dele vai se perdendo no finalzinho de Atos, na escrita. Parece que ele começa a escrever com ele começa a ver os detalhes. Alguns não entendem, isso pode ser justamente por causa de uma circunstância, ou porque ele planejaria escrever um terceiro relato sobre o final, sobre o restante da vida de Paulo. Tem um historiador que acredita nisso. Ele queria escrever um terceiro volume, essa é uma trilogia lucana, esse é maravilhoso, né, gente? Mais um livro, e daí, né? Falando sobre o restante da vida de Paulo. Porque algumas das profecias que aconteceram, ele não mostra o cumprimento. Então, tem algumas evidências pessoais que não vão lembrar, mas que talvez indiquem que ele desejaria escrever o terceiro relato. Lembra do filme Paulo, Apóstolo de Cristo? Você vê que Paulo, Apóstolo de Cristo, é Paulo na masmorra, na última prisão, certo? Esperando o livramento. E Lucas conversando com Paulo, convencendo Paulo de contar a história para escrever Atos. O filme é sobre isso. E aí Paulo começa a contar para ele a história. Entendeu? Por isso que o filme talvez adote essa posição de ser uma defesa jurídica de Paulo, que está escrevendo. Claro que no filme fala sobre testemunhar, mas também para mostrar que Paulo na verdade é isso. E não o que Nero falou. O que mais? Estão conversando? Tem alguma dúvida? Às vezes fica com vergonha. A minha amiga estava querendo achar o texto em que Paulo sofre bastante, açoitado e tal, ele chega na igreja e ele que consola a igreja. Talvez seja o 14. Deixa eu dar uma olhada. 14 ele sofre bastante aqui no 14, é apedrejado. Que falou no 21, tendo anunciado o evangelho na vossa cidade, feito os discípulos, É o 14 mesmo. fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer Fortalecendo. firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações Olha isso, gente. nos importa entrar no reino de Deus. Olha o 19. Quando chegaram os judeus de Antioquia, e chegando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando como morto. 14:19. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. E aí ele fortaleceu os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, depois de ter sido apedrejado e desmaiado. E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso acontece, interessantemente, 14 anos antes de escrever 2 Coríntios, que talvez seja um indício de que quando ele é levado ao terceiro céu, é nesse episódio. Porque esse episódio é 14 anos antes de escrever 2 Coríntios. E em 2 Coríntios ele fala: há 14 anos conheci um homem que não sei se no corpo ou fora de corpo foi levado ao terceiro céu e depois insumável demais para ser episódios. Né? Então, alguns acham que foi quando ele foi apedrejado. Depois ele morreu, ressuscitou mesmo. Né?
O que mais, gente? Fique à vontade para perguntar qualquer dúvida. Ficou nenhuma dúvida sobre o livro? Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, ou Atos de Pedro e Paulo, ou Atos de Paulo, né? É isso então, gente. Se não tem nenhuma dúvida, que o Senhor abençoe a todos nós, com a sua graça, que possamos ter essa mesma perseverança deles. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado por esse estudo. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Senhor, teu Espírito é maravilhoso. Teu Filho é maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado por ter inspirado a pena de Lucas aqui, Senhor. Com palavras tão belas, tão maravilhosas. Vemos a tua mão agindo na tua igreja, no corpo do teu Filho. É tão maravilhoso, Senhor. Ah, Jesus, nós te agradecemos que o Senhor deixou esse texto escrito para nós. E nós pedimos, Senhor, nos dê a mesma ousadia, nos dê a mesma perseverança. Senhor. Queremos perseverar mais na tua palavra, na doutrina dos apóstolos, nas comunhões, no partir do pão, Senhor, nas orações. Não só perseverar, Senhor, no sentido de praticarmos, mas praticarmos com intensidade. Praticarmos com o nosso coração, Senhor. Queremos estudar a tua palavra, comungar com os irmãos, partir o pão e orar, Senhor, com todo o amor e fervor do nosso coração e toda a intensidade, Senhor. Nos ajuda na nossa fraqueza, Senhor. Porque esses homens eram fracos como nós, Senhor. Mas com a tua capacitação, eles se tornaram tudo isso que nós vemos aqui, Senhor. O Senhor nos dê essa perseverança, nos dê essa capacitação do Espírito, e nós pedimos, Senhor, derrama do teu Espírito sobre nós. Derrama do teu Espírito sobre a tua igreja, Senhor. Senhor, cumpre a profecia de Joel finalmente, Senhor. Derrama do teu Espírito como o Senhor prometeu, Senhor, para que Jesus volte. Nós proclamamos a ressurreição de Cristo, Senhor, e queremos proclamá-la mais, Senhor. Nos dá ousadia, nos dá perseverança para proclamarmos a ressurreição e a ascensão e a entronização de Cristo Jesus, para que teu Espírito desça em nós. Nos dá ousadia para contemplarmos o Cristo ressurreto, para contemplarmos o Cristo que está assentado à destra da majestade nas alturas, para que Ele derrame do seu Espírito novamente sobre nós. Derrama do teu Espírito sobre nós, Senhor, nós te pedimos. E para que este mesmo Espírito derramado por Cristo possa formar Cristo em nós. Espírito Santo, nos dirigimos a Ti, bendito Espírito Santo. Forma Cristo em nós. Como o Senhor fez na vida dos apóstolos, Espírito Santo, reescreve a vida e o mistério de Jesus em nossas vidas. Como o Senhor escreveu a linda e maravilhosa biografia de Jesus, que foi o Senhor quem o guiou, quem guiou os seus passos. Senhor, reescreve a biografia de Jesus em nós. Reescreve a vida, o ministério, o serviço, a devoção, o quebrantamento, a obediência e a santidade de Jesus em nós, como o Senhor fez com esses apóstolos, como o Senhor fez com Pedro, transformando a imagem e semelhança de Cristo até a morte, e assim como Jesus, morte de cruz, pendurado de cabeça para baixo, porque ele não considerava ser digno de ser crucificado como seu Senhor. Ó Senhor, como Paulo, Senhor, que foi decapitado por amor a Ti. Forma Cristo em nós, bendito Espírito. Nós te pedimos para que nós possamos, assim como Paulo, Senhor, amar a Tua vida. Maranata, vem, Senhor Jesus.
Forma Cristo na tua igreja, Senhor, para que sejamos uma igreja gloriosa, preparada para o casamento com Cristo, preparada para as bodas do Cordeiro. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a vida dos meus irmãos aqui, amém. Despeça-nos em paz. Senhor, despeja uma bênção especial sobre a vida do meu xará, Samuel. Que o teu Espírito Santo também possa descer sobre ele, Senhor. E que todos nós juntos possamos clamar pela tua vida, Senhor. Prepara-nos para partirmos o pão com perseverança amanhã, Senhor. Com intensidade. Que toda reunião de amanhã e todo culto de amanhã, Senhor, nós possamos nos lembrar de Cristo, fazer memória de Cristo, proclamarmos Cristo, comungarmos com os nossos irmãos, estarmos atentos à doutrina dos apóstolos, orarmos juntos. Nos prepara para que esses 4 pilares da igreja primitiva possam estar entre nós amanhã também, Senhor. Para que teu Espírito seja em nós, Senhor, e possamos clamar na tua bênção. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Detalhe que eu falei na oração, esqueci de falar para vocês. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, tá bom? Em Roma, provavelmente. Eles iam crucificar Pedro e ele disse: não. Crucifiquem-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Então, tanto Pedro quanto Paulo tiveram um final bem interessante.